Pessoal, boa tarde, né? Falo boa tarde porque eu estou aqui hoje no sábado, dia 30 de outubro, véspera de feriado, gravando aí a aula referente à nossa última atividade do semestre, né? Nessa turma, na prática cível 1, nós trabalhamos petição inicial, contestação, impugnação, especificação de provas e agora a gente vai trabalhar com audiência de instrução e julgamento. Ou seja, nós estamos aí na sequência do Código de Processo Civil. Igual eu já falei nas aulas anteriores, né, ressaltei aí nas aulas anteriores, é importante consignar, né, que hoje a gente dá entrada no processo, o juiz designa ali de cara a audiência de conciliação. Só que, né, como a gente está fazendo a atividade virtualmente, eu estou considerando aqui que não houve a audiência de conciliação inicial, tá? Porque depois, né, vocês podem falar, semestre que vem, se Deus quiser, a gente já vai voltar à normalidade, aí vocês vão ver lá, né, como que funciona na prática, e vocês podem pensar assim, uai, o professor passou contestação, petição inicial, contestação, impugnação, especificação de provas e instrução de julgamento e não falou nada da audiência de conciliação. Tem audiência de conciliação, né? Igual eu falei, o Código de Processo Civil hoje, ele fala que quando da propositura da ação, ou seja, na inicial, o autor tem que informar se ele possui ou não interesse na audiência de instrução e julgamento, né? Se ele disser que possui interesse na audiência de instrução e julgamento, o juiz automaticamente já vai ali designar, na audiência de conciliação, aí se ele disser que sim, o juiz automaticamente vai designar. Agora, né, gente, se o requerido apresentar contestação antes da audiência de conciliação e informar lá, né, em letras garrafais lá, que não pretende fazer audiência de conciliação, que não tem a mínima possibilidade de acordo naquele processo, é óbvio que o juiz vai ter que cancelar o ato, né? Só que o que acontece na prática? Na prática eu tenho visto aí que os juízes eles não têm cancelado, tá? Mas é aquela situação, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Não tem jeito. Se uma pessoa falar assim, olha, por exemplo, se eu entro lá com a ação de indenização de danos morais pedindo 500 mil reais, aí o requerido lê lá e fala, não, uai, 500 mil? Eu não fiz nada que pudesse caracterizar o dano moral aqui, quanto mais 500 mil, não tem a mínima possibilidade de acordo. Eu vou brigar aqui até o final. Vai adiantar marcar audiência de conciliação? Não. Mas, igual eu falei, na prática a gente viu. Aí, se o advogado não quiser mesmo a audiência de conciliação, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá, né, no judiciário, no juiz, e falar, olha, doutor, eu não quero audiência, não adianta marcar, pode cancelar, não tem a mínima possibilidade. Aí o juiz vai cancelar. Se não for assim, não cancela. Tá? Se for só escrever lá na contestação e tal, é muito difícil cancelar. Isso é o que eu estou vendo na prática, tá, gente? Bom, então vamos lá, gente. A audiência de instrução e julgamento vai ser ali, né, gente, o momento oportuno para o juiz ter ali, ouvir ali, né, a parte, né, as partes, né, e as respectivas testemunhas, né? Então, nós estamos trabalhando aqui ao longo do semestre com uma questão que envolve alimentos, né? Uma pessoa está pleiteando alimentos em desfavor de outra, né? E ela quer determinado valor ali, quer que os alimentos sejam fixados ali em determinado valor. A parte contrária, por sua vez, né, o réu, o requerido, ele quer
que quer pagar os alimentos, mas não naquele valor. Ele fala que não tem condições. Então, o cerne da questão está nessa questão, né, justamente neste fato, né, que eu acabei de dizer. De um lado, a necessidade de ele fala assim, ó, minha necessidade é tanto. E do outro lado, o alimentante, né, o responsável ali por dar os alimentos, ele vai tratar do quê? Da possibilidade dele. Ele fala, olha, eu não nego que eu tenho que pagar, né? Não nego por quê? É meu filho e é menor, né? Os alimentos, quando se tratam de menores, eles são presumidos. Por quê? Né? Pressupõe que, em razão da menoridade, né, aquela pessoa depende da outra para se alimentar e vestir. Né? Então, é neste contexto aí que a gente tem que pensar. Necessidade, possibilidade. Aí, eu vou ler aqui o enunciado do exercício, da atividade, e a gente vai ver aqui o que é que a gente deve pensar aqui, né, gente, para nós estarmos elaborando esse exercício, nós estarmos preparando aqui a audiência, né? Por quê? No caso aqui, igual eu sempre falo, né, gente? Primeiro, gente, antes de ler o enunciado, desculpem, eu vou ler aqui os principais pontos da audiência de instrução e julgamento, tá? Mas o que eu estou querendo dizer que é o seguinte, a audiência de instrução e julgamento, por isso que eu faço questão de passar essa atividade, ela tem que ser muito bem preparada pelo advogado. Ah, professor, mas os advogados preparam? Não, né? Na prática, nenhum advogado prepara, e tem que preparar. Então, vamos lá. De início, destaca-se que a previsão legal da audiência se encontra entre os artigos 358 a 368 do CPC. Então, gente, depois vocês deem uma lida aí nestes artigos do Código de Processo Civil. São só 10 artigos, né? Vão lá e dão uma lida. Eu disponibilizei essa apostilazinha aqui, são 7 laudas, né, lá no AVA, com os principais pontos. Mas é bom dar uma lida lá, né, para vocês irem já também se habituando a mexerem com o Código de Processo Civil. Olha só, o que fala o artigo 358 do CPC? No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Né? Que é isso? Né? Vai sair lá o auxiliar do juiz, né? Ali onde as partes estão esperando, e vai gritar, né? Literalmente vai gritar ali, né? Apregoar. Ele vai falar, por exemplo, audiência das 14 horas, José das Couves versus Maria Taioba. Aí as partes entram lá para a sala do juiz, né? É isso que esse artigo está querendo dizer aqui. O artigo 359 do CPC fala, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Né? Então, gente, primeiro ponto aí, o que eu tenho falado muito, né, gente, assim, que tem sido uma questão bem problemática, que eu vejo, porque agora a gente está, assim, numa fase um pouco de transição. Então, nós temos os advogados que são mais experientes, né, falando assim, os mais antigos, vou colocar aí de 45 anos para cima, né? Principalmente,
eles não têm muita cultura da conciliação, do acordo, né? Por quê? Porque antes, realmente, as faculdades de Direito não tinham a cadeira aí da mediação e conciliação, né? Hoje já tem. Hoje já tem a disciplina, praticamente todas as faculdades têm lá a disciplina específica de mediação e conciliação, né? E antigamente não tinha. Antigamente, assim, né? Não vou falar. Até que formou em 2005, 2006, né? Há 15 anos atrás, que é relativamente recente, né? Não é tanto tempo assim, não viu isso na faculdade, infelizmente, né? E a conciliação e mediação é muito importante, gente. Muito, muito, muito importante, né? Às vezes a gente vê aí acordo deixar de ser feito por causa de uma coisa pequena, porque advogado que impede a parte de fazer fica com picuinha ali e não quer fazer. Então, assim, a gente tem que pensar nessa perspectiva do acordo hoje, né? Muito. E, sobretudo, os tribunais, principalmente, eu advogo praticamente só aqui em Minas, né? Aqui em Minas tem investido muito nessa questão da conciliação e mediação. E não é só em Minas, que é no Brasil inteiro, que a prova disso é que o Código de Processo Civil, que é uma lei federal de obrigação de aplicação no país inteiro, ela dá hoje a maior importância do mundo, né, para essa questão da conciliação e mediação, né? E isso aí vai muito do advogado. Por que, gente, que a cultura, antes, assim, o advogado não pensava em fazer acordo? Porque, pensa bem, às vezes, vamos colocar, que eu vejo muito na prática aí, né? Às vezes o advogado chega, a mulher ou o homem, né? Vai lá, chega pro advogado e fala, olha, eu tô querendo divorciar. Eu tô sem dinheiro, mas a gente tem um patrimônio aí de R$1 milhão, vamos colocar. Tem 2 casas, tem carro e tal, mas eu tô meio ruim das pernas. Aí o advogado fala assim, não, beleza, vamos fazer aqui um contrato de porcentagem, né? Aí fala lá, 20% do patrimônio. Né? Se vender tudo, 20% é meu. Né? Se não der acordo, ele vai falar assim. Ele vai falar com outras palavras. Mas, em síntese, se não der acordo, vai ter que vender tudo e 20% é meu. Aí o cara fala, beleza. Ou a mulher, beleza. Aí o que o advogado fala? O que ele vai querer? Ele vai querer pôr fogo no parque mesmo. Né? Ele não vai caçar acordo. Ele vai querer, muito pelo contrário, vai querer briga. Então, é mais ou menos assim que funciona. Né? Agora, o advogado, se ele pensar, né, hoje em dia, igual eu tenho falado, os novos advogados aí já têm vindo com outra mentalidade, né? Nem todos, né, mas alguns já têm vindo já com essa nova mentalidade. Pensa assim, não, se eu fizer um acordo, essa briga vai parar e eu vou receber mais rápido, né? E é melhor e tal, vai ser melhor para todo mundo. Então, as pessoas têm pensado muito assim. Então, no início ali da audiência, a primeira coisa que o juiz vai tentar fazer é o quê? O acordo. Né? E ele vai insistir ali para o acordo, vai mostrar e tal. Agora, se não tiver, aí ele vai instruir o processo. O que é isso? Vai ouvir as testemunhas, ouvir as partes e tal. Né? Aí, ó, o artigo 360, o que ele fala do Código de Processo Civil? O juiz exerce poder de polícia, incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retire da sala da audiência os que se comportarem inconvenientemente, né? Requisitar, quando necessário, força policial, tratar com banidade as partes, advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, hoje em dia, gente, a grande maioria das audiências elas têm sido gravadas, né? Até as presenciais mesmas, elas têm sido ali gravadas. Então,
igual foi dito aí, né? O juiz, ele que vai ser o presidente ali da audiência. Então, por exemplo, se uma parte lá, se tiver um casal separando, né? Ou até nesse caso de alimentos aqui, se a mulher falar, não, ele tem condições de pagar, aí vamos supor aqui que o cara fala, isso é uma cadela, isso é uma vagabunda, ela sabe que eu não tenho, começar a querer ofender a mulher lá, falar palavras, né, de baixo calão e tal. É lógico que o juiz vai chamar a atenção dele. Se ele insistir com isso, o juiz pode mandar ele se retirar, pode requisitar até força policial para retirá-lo de lá, né? O juiz também não pode ofender a parte, né? Ofender advogado, ofender membro do Ministério Público. Tem que tratar todo mundo com urbanidade. É isso que está tendo dito aí. Aqui em Unai, né, gente, que é a comarca que eu tenho atuado, assim, só elogios para os juízes daqui, né? O da primeira e o da segunda vara são extremamente educados, o doutor Rafael e a doutora Alessandra, né? Dão ampla participação às partes, né? Permitem os advogados falarem. A doutora, fiz uma audiência agora, primeira, com a doutora Ludmila, também muito educada, foi muito, muito educada. A doutora Mônica também, eu fiz só uma audiência com ela também, da execução penal, né, da vara da execução penal, muito educada também, e já fiz com a doutora Fernanda, que é a audiência, que é a juíza do juizado especial, também muito educada. Então, aqui em Unai não há qualquer problema com o magistrado. E assim, eu conheço poucos advogados aqui, mas nunca vi ninguém falar que juiz aqui trata com falcação, né? Nada. A assessoria de ambos, né? De todos, né? De ambos não, de todos os juízes sempre me atenderam muito bem. E eu creio que é assim com todos os advogados aqui. O artigo 361 do CPC, o que ele fala? As provas orais serão produzidas em audiência, né? Ouvindo-se nesta ordem preferencialmente, né? O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos no prazo e na forma do artigo 477. Então, primeiro, se tiver aí que for caso de perícia, vai ouvir o perito e os assistentes técnicos. Depois, o autor e em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais, né? As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas, né? Nesta ordem, gente, né? Primeiro ouve o autor, depois o réu, né? Depois as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu, tudo nesta ordem, né? Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartar sem licença do juiz. Isso é óbvio, né, gente? Você imagina que a parte está falando lá, aí você fala assim, não, opa, não é isso não, senhor. Você está falando errado. Aí ia virar com perdão da palavra, uma zona, né? Não pode, o juiz não permite. E eu sempre falo com parte aqui, né? No escritório aqui, antes da audiência, a gente sempre conversa aqui e fala, olha, o senhor ou a senhora não pode gritar, né? Não pode manter, fala tudo isso. Não pode interromper quando a outra parte está falando. Porque, gente, a prática mostra muito isso. Ainda mais quando são essas questões correlacionadas à saúde, à família, né? As partes ficam indignadas ali às vezes, na hora que o ex-marido ou a ex-mulher está falando, aí às vezes está falando uma coisa ali que não condiz com a verdade, aí a outra parte ouve o sangue que ferve, aí interrompe, né? Não pode. Então, toda vez que for feita alguma pergunta, ela vai ser diretamente formulada à testemunha, tá, gente? Por que é bom ressaltar isso aqui? Porque tem gente que acha que tem que fazer pergunta direto para o magistrado, né? E não, pode fazer diretamente para a testemunha. Aqui que o artigo 459 fala. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela parte que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato
objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Então, gente, prestem atenção nisso aqui, né? Igual, por exemplo, um dia eu estava fazendo uma ação de alimentos aqui, estava cobrando alimentos. Olha que interessante, né? E era até com o Dr. Rafael lá. Aí, o relacionamento das partes já tinham acabado há muito tempo, né? As partes já não estavam juntas há muito tempo. Aí, o que aconteceu? O advogado da outra parte foi perguntar lá para a testemunha dele, né, para a testemunha da parte autora, que eles que eram da parte autora, eles que eram autores, né? A menina teve um relacionamento com o rapaz era meu cliente. Essa menina teve um filho e foi cobrar alimentos na justiça. Aí o advogado foi perguntar lá para a testemunha se o relacionamento deles era conturbado, né? Se ele agredia a menina verbalmente, se ele ofendia a menina e tal. Aí o juiz falou, opa, indeferiu, falou, isso aqui não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui de valor de alimentos, da possibilidade dele pagar. Isso eu não quero saber, não me interessa, né? Então, assim, tem que ter atenção com isso aí. E também, assim, perguntar assim, por exemplo, né, nesse caso, ele ganha 3 mil reais mesmo? É 3 mil mesmo? Tipo assim, aí você está induzindo a testemunha a responder que é 3 mil, né? Tem que perguntar assim, você sabe, por exemplo, né? Você sabe qual que é o salário, a renda dele? Aí a pessoa vai falar, ó, a renda dele eu sei que gira em torno de 3 mil, né? São essas questões que está sendo dita aí no artigo 459. Aí o artigo 362 fala, né, da possibilidade de adiamento da audiência, aí fala, por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela necessariamente deva participar, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Essa questão aqui, gente, na prática, eu nunca vi nenhum advogado pedir suspensão, né, porque... Pensem bem, igual, por exemplo, eu entrei com um processo agora lá na comarca de Caeté, foi mais ou menos no mês de julho, nós estamos em setembro, marcou audiência para fevereiro de 2022, né? Quer dizer, quase aí 9 meses, né? 9 meses entre a data da propositura da ação e a data da audiência de conciliação. Vocês pensem comigo, gente. Imaginem aqui, né? Se no dia lá a audiência atrasa 2 horas, aí você pede a redesignação dela, aí marca para daí a 6 meses. Então ninguém faz isso, né? Mas tem essa possibilidade aí. Às vezes, né, o que pode acontecer? O advogado trabalha sozinho, ele tem uma audiência 5 horas da tarde. Aí marcou a outra para 4 horas. Essa de 4 horas vai começar 4h50. E o advogado pode dar o grito, né? Falar, ó, aí ele tem que justificar com base nesse artigo aí. Depois, o artigo 463 fala, né? Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação, né? Fim da instrução, acabou ali, né, gente, a audiência de instrução e julgamento, o juiz dará a palavra ao advogado, do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, né, se for caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Então, é a questão das alegações finais ou razões finais, né? Na prática, gente, nunca que isso é feito oralmente ali na audiência, né? 99% dos casos, o juiz abre prazo ali. Até porque isso aí, gente, é até muito justificável, né? Porque às vezes, vocês pensem bem, tem um processo lá com a contestação de 30 laudas, uma petição inicial de 25 laudas.
cada parte ali juntou 40, 50 laudas de documentos, né? Foram ouvidas 5 testemunhos de cada laudo, de cada parte. Aí você vai... As alegações finais nada mais são do que um apanhado de tudo que aconteceu no processo, né? Aí você imagina fazer um apanhado, né? Neste exemplo que eu estou dando aqui, no máximo aí 30 minutos. Fica muito difícil. Por isso que, em regra, não acontece, tá? O artigo 365 do CPC, o que ele fala aí? Ó? A audiência é única e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na audiência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Tá falando aqui é o seguinte, gente, às vezes a audiência está demorando muito ali, o artigo 365, né? Por algum motivo, o juiz pode, né, por algum motivo justificado, em razão da demora, oitivo de muitas testemunhas, ou alguém passar mal, sei lá, pode acontecer, ou acaba a luz do fórum, né, alguma questão ali extraordinária pode levar o juiz a redesignar a audiência, tá? O artigo 366 fala, né, que encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, né, ou seja, após ali acabou a audiência de instrução de julgamento. Ouviram-se ali testemunhas, partes, todo mundo que tinha que ser ouvido. As partes apresentaram alegações finais. Na hora que o processo chegar na mão do juiz, que ele for concluso, ele tem 30 dias para dar a sentença. Aí vocês vão perguntar, mas eles cumprem esse prazo? Nunca. Nunca cumprem, tá? Mas é muito difícil cumprir. Não vou falar que nunca, não, né, gente? Assim, eu detesto essa questão de generalizar e tal. Às vezes o juiz consegue. E muitas vezes também, gente, não é defendendo o juiz aqui não, porque eu já fui assessor de juiz, né? Então, assim, eu tento enxergar o lado deles também, consigo enxergar. Às vezes o cara não consegue ali, o juiz ou a juíza, né, não consegue realmente pelo excesso de trabalho e pelo o formato do gabinete ali, né, não tem estrutura, né, a estrutura é fraca. Eu falo assim, tem poucos assessores, né, um assessor só. Aí no estagiário, quando ele começa a ficar bom, ele vai embora. Sempre tem um ou outro de licença, então é difícil mesmo. O artigo 367, o servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido em audiência. Igual eu falei, né, gente? Isso, hoje em dia, as audiências têm sido tudo gravadas. Então, é muito difícil acontecer isso hoje, tá? A audiência sempre será pública, né? Ou seja, alguém que queira participar ali poderá. É lógico que vai depender aí da estrutura ali, se o juiz vai autorizar, o motivo que a pessoa quer assistir. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Porque às vezes você vai chegar no fórum lá, você vai falar, eu quero assistir a audiência. Aí, o auxiliar do juiz vai te perguntar, por quê? Aí você vai falar assim, por exemplo, à toa, eu não estou fazendo nada, eu vim aqui ver essa audiência. Aí o juiz, talvez, ele vai falar assim, não vou deixar não, esse cara ficar aqui dentro não conheço, sei lá e tal, né? Pode acontecer. Prazo para intimação da testemunha, aí fala os prazos aí, né, gente? Tem que observar isso bem, tá? Eu coloquei isso aqui, ó, porque geralmente, quando o juiz dá lá, por exemplo, igual a gente está vendo aí, né? A gente viu na atividade anterior, especificação de provas. Aí você tem o prazo lá, você falou assim, ó, eu quero ouvir testemunho. O juiz vai e fala assim, defira o oitivo de testemunho. Conceda à parte o prazo de 5 dias para informar o nome e endereço das testemunhas. Beleza. O juiz já colocou expressamente ali o prazo que você tem para informar o nome das testemunhas. Mas, às vezes, o juiz não coloca. Ele só coloca assim, ó, defira o oitivo das testemunhas. Aí é que tá, né? O artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele fala, ó,
Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. O que isso significa? Se o juiz não falou nada e não tem nenhuma lei que fala ali sobre essa questão de prazo, vai ser de 5 dias o prazo para informar. Então tem que ter muita atenção nesses detalhes, né, gente? Porque igual nesse exemplo aqui, vão colocar lá que o juiz não determinou ali um prazo. Falou assim, defira o oitivo de testemunhas, né? Designa audiência para o dia 10 de novembro. Aí você não falou nada e tal, você chega lá com as testemunhas no dia. Aí o juiz fala assim, não vou ouvir suas testemunhas não, porque você não as arrolou aqui anteriormente, né? Aí você vai ficar com carão, às vezes, né? Você vai falar, uai, mas o senhor não falou o prazo. Aí ele pode falar, não, mas se eu não falei o prazo, você tem que olhar lá no código qual que é o preceito que tem que negócio. O preceito fala que é de 5 dias. Já se passaram mais de 5 dias. Então, assim, pode criar aí um mal-estar para você. Se você tiver preparado, né? Saber ali as regras do jogo, vai ser melhor, vai evitar passar por isso aí. Ah, professor, mas isso acontece na prática e tal? Acontece demais, gente, né? Então, o advogado tem que estar ligadão nesses detalhes aí. No mais, gente, para encerrar essa parte da apostila, ó, a parte, né, o advogado, sobretudo, né, ele tem que estar emocionalmente preparado para o ato, né? No decurso da audiência podem ocorrer situações constrangedoras entre envolvidos, né, juiz, promotor, né, se for o caso ali de intervenção do Ministério Público, parte adversa, né, testemunhas. Então, o advogado tem que estar com a cabeça bem no lugar, né? Tem que preparar a audiência com antecedência, formular perguntas, preparar o cliente para responder de forma ponderada, educada, clara e objetiva. E saber, né, gente, desenvolver a audiência ali de acordo com aquilo que dos autos consta, tá bom? Aí eu passei o enunciado aqui, né, do exercício. O enunciado é o seguinte, ó. Igual foi falado, né, o juiz determinou aí que as partes fossem intimadas para especificação de provas, né? Aí a senhora Brenda, que é autora, né, chegou lá no seu escritório e falou, olha, eu possuo, né, uma conhecida cujo nome é Maria Geralda Cabelo, que é vizinha do senhor Marcelo Marques. Essa testemunha conhece a vida do senhor Marcelo e sabe que ele faz bicos como chaveiro. Com isso, complementa a renda em até 2 salários mínimos, fora o valor que ele recebe do seu trabalho com carteira assinada, né? Então, quer dizer, essa testemunha vai ter que tentar demonstrar o quê? A possibilidade do requerido em pagar os alimentos que a Brenda está pleiteando, né? Por outro lado, o Marcelo, né, ele também, lá na conversa com o advogado dele, ele fala que possui um conhecido cujo nome é Maiquinho Curral de Fogoso. Diz que Maiquinho é pai de um menino que possui o mesmo problema de saúde de seu filho e que Maiquinho sabe da dificuldade de conseguir o tratamento pelo SUS, pois geralmente precisa se entrar numa fila de espera que pode demorar até 10 meses. Por isso, a criança, em razão dessa espera, né, a criança pode, inclusive, regredir no tratamento, vindo a ter inúmeros problemas. Então, com base nisso que as partes disseram aí aos respectivos advogados, lembrando-se que vocês, como aluno aqui, estão, tanto como advogado da parte autora como da parte ré, vocês vão ter que elaborar 3 perguntas para cada testemunha, né, explicando o que pretende comprovar com o respectivo questionamento, né? Então, e as perguntas, obviamente, deverão ser elaboradas observando tanto os interesses da parte autora quanto da parte demandada. Essa é a nossa última atividade, tá, gente? Vai ter que ser entregue no dia 9 de novembro de 2021, tá? Pelo AVA lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí nos nossos canais de comunicação, que é o AVA e também nosso grupo do WhatsApp.